Aí sim. Beijo especial pro Danilo Santana. Gostei. S2 para ele. Leonardo de Oliveira. Bom dia, mestre. Bom dia, Leonardão. Legal, hein? Muito legal. Paulo Henrique. Bom dia, Paulo. Matheus. Bom dia. Daniel Jesus. Fala, Daniel. Bom dia, meu querido. Márcio. Muito legal, Danilo. Gostei, viu? Paga meu MA, Danilo. Vai ser pidão, Benjamin. Pidão aqui sou eu, rapaz. Ó, o preço teórico ajustou no 60 ali. Né? A nossa aula 3. Lembrando uma coisa bem importante, pessoal. A gente vai falar de vários tópicos aí. A cada tópico, assim que eu finalizar cada tópico, eu vou pegar uns 10 minutinhos para responder perguntas. As perguntas que não forem respondidas vão ficar para a planilha, tá bom? Então aí depois vocês preenchem a planilha, que a gente responde as perguntas na planilha, tá bom? Enquanto eu estiver falando, por favor, não escreva no chat, já está gravando sim, tá? Enquanto eu estiver falando, não escrevam no chat, tá bom? Espere o momento que, ou se eu perguntar alguma coisa para vocês, ou se eu liberar para pergunta. Lembrando, para pergunta, levanta a mãozinha, mas não adianta levantar agora. Deixa eu falar sobre o tema, aí se de fato surgir dúvida, vocês vão levantando a mão, ok? Bom, hoje a gente vai falar, pessoal, hoje a gente já começa a entrar em partes operacionais, né? Então a gente começa a pensar mais sobre algumas coisas no mercado, principalmente coisas que a gente já vem falando, mas para alguns ainda não sabe o porquê. Muitas coisas que a gente vai falar hoje, vocês já até estão usando, mas não fazem nem ideia porquê, como que funciona e tudo mais, tá? Hoje a gente vai falar sobre a importância da convicção de muitos, né? Que é a parceria no mercado, uma coisa muito importante. Parceria é importante em tudo, né? Não só dentro do mercado, mas como na vida. Mas dentro do mercado, a parceria é muito importante. A gente vai falar sobre os números redondos, né? Porque quem está de fora entra nesses pontos, né? Que é os famosos bolas. A gente vai falar sobre ataque e defesa nas bolas, rompimentos, perdas do bola, falsos rompimentos, falsas perdas, né? E a gente vai falar também sobre patamares de preço, tá bom? Então vai ficar bem interessante, acho que tem bastante coisa para falar aí. Então, a partir de agora, pessoal, só voltem a falar no chat quando forem solicitados, por favor. O assunto é bem interessante, é bem extenso, tá? Então, vamos prestar atenção, tá bom? Bom, uma coisa que ao longo do tempo, pessoal, enquanto eu fui de fato entendendo o que é mercado, né, e eu só comecei a entender o que era mercado de verdade quando eu fui começar a estudar fluxo. E aí me veio a grande realidade do que fazia o mercado se movimentar, né? O que de fato fazia o mercado movimentar. Aí, como a gente aprendeu lá na primeira aula, né, que o mercado de dólar, assim como qualquer mercado, é um mercado de motivadores, né? Então o mercado precisa de motivadores para se movimentar. Só que esses motivadores, não adianta nada ser um motivador só para mim. Só eu acho que o mercado tem que subir, e ninguém mais achar. Eu não tenho lote suficiente para fazer o mercado subir. Por mais que eu tenha bastante lote, eu nunca tenho lote suficiente para fazer o mercado subir, tá? Então, é muito importante que outros pensem a mesma coisa do que eu. Outros queiram a mesma coisa que eu. E é isso que a gente chama de coletivo, né? O mercado não é eu faço, é nós fazemos. Como qualquer coisa na vida, né? Você pega uma grande empresa, ela não cresceu porque o dono da empresa fez ela crescer. Não, a equipe da empresa fez ela crescer, né? Então, nós fazemos. No mercado é muito isso. Nós
são os players que constituem o mercado, né? O que faz o mercado subir é a vontade de muitos. O mercado só sobe porque tem muito mais gente querendo comprar do que vender, né? Mas é o coletivo que faz esse mercado andar, né? Não é um player único que faz o mercado andar. Às vezes eu vejo alguns casos aí por aí que falam que assim, não, porque um player pode mudar o jogo. Não concordo, né? Um player pode gerar um determinado movimento, mas ele não pode definir o dia, né? Então, o mercado de fato é o coletivo, né? A gente precisa sempre estar ciente no mercado que é o coletivo, né? O coletivo que faz acontecer. Tem até uma brincadeira que eu faço com o pessoal, né? E eu pergunto para vocês podem responder isso aí. Vocês estão na balada, certo? Vocês estão na balada lá, você e um amigo. Você está na balada, você e um amigo, aí você vai no banheiro, aí de repente você volta no banheiro, está vendo uma confusão, aí tem 50 negros de um lado, né? 50 caras de um lado, seu amigo encostado na parede lá, e esses 50 caras querendo matar seu amigo, né? A pergunta é, do lado de quem vocês ficam? É? Tem lá o René na parede e o René foi lá de intruso lá em Mariporã, aí de repente você foi no banheiro, você volta, o René, tem 50 negros querendo matar o René. Cara, desculpa, meu, não sei o que o René fez, meu. Ele não deve, eu não sei porque ele tá apanhando, mas ele deve saber, então, meu. E detalhe, se os caras olharem pra mim e seu amigo, eu falei, meu, não conheço, vamos arrebentar esse cara aí, mano. Quero nem saber quem é. Entendeu? Nunca vi mais gordo. E é isso, o mercado é muito isso, você tem que estar do lado da massa. Às vezes você não sabe nem por que você está do lado da massa, mas esteja. Né? É que nem um GIF que o A criou esses dias aí, cara, o cara estava entrando num beco assim, de repente vem uma multidão correndo. Cara, não quero nem saber porque os caras estão correndo, vou correr também. E foda-se. Né? Então, o mercado é muito isso. Né? O mercado é coletivo. Né? O mercado é coletivo. Então, você tem que estar do lado do coletivo. É o coletivo que faz o mercado andar, não é um player sozinho. E a gente tem que estar do lado do coletivo. Tá? E é muito importante a gente sempre ter noção do que é player, né, pessoal? O mercado é construído de vários players, que a gente já comentou na aula passada. Sejam fundos, sejam tesouraria, seja mesa de banco, seja próprio robô, que dá para considerar o robô como um player e tudo mais. E nós também, né? Só que nós somos a minoria. Né? Mas tudo isso constitui o mercado, os players. Né? E quando muitos deles querem alguma coisa, essa coisa acontece, tá? Dentro do mercado, que é o que a gente chama de coletivo. Né? Então, sempre quando a gente fala de player, no caso, quando a gente olha para o Times in Trade, a gente está vendo o quê? Corretoras. Tá? E para o mercado, é muito importante a gente sempre olhar para essas corretoras, né, como cada uma como um player, independente de quem esteja por trás dela. A gente nunca vai saber se por trás daquela corretora é um banco, se é uma tesouraria, se é um fundo, se sou eu, vocês nunca vão saber. Né? Vocês podem ter uma noção pelo tamanho do cara e tudo mais, mas com certeza a gente nunca vai saber, e a gente não precisa saber. O que a gente precisa sempre saber no mercado, é que tem muita gente querendo a mesma coisa. Isso é coletivo. E uma coisa importante, quando a gente pensa em player, você pega um fundo no mesmo dia, né, ele pode estar atuando por várias corretoras diferentes. Né? Ele pode estar comprando pela XP, pelo BTG, pela UBS e depois zerando por outras pontas também. Né? Justamente porque nossa tela é aberta e o cara precisa ter uma estratégia para poder entrar grande no mercado sem ser muito rastreado, como para sair do mercado também para não ser muito rastreado. Eu mesmo, quando eu sinto que o dia é para operar um pouco maior, eu troco sempre de corretora. Justamente para quê? Para não ficar marcado. Imagina se eu opero com 200, 300 lotes, fico girando para cá e para lá com a modal. Cara, com certeza eu vou ficar marcado. Uma hora alguém me machuca, porque uma hora um movimento ou outro que eu faço pode machucar um player, pode estopar um player e tudo mais. Né? Não que, nossa, o lotão dele, não. Mas é que simplesmente às vezes o cara já estava ali quase para estopar,
eu entro com o meu lote e mudo o jogo do cara, né? Cara, quase nunca acontece, mas pode acontecer. Então eu prefiro, às vezes, quando eu vou operar muito grande, operar por corretoras que tem uma liquidez muito maior do que a própria Modal, por exemplo, e tudo mais, tá? Mas sempre quando você ouvir falar, me ouvir falar de player ou ponta, né, é uma corretora, tá? Então, por exemplo, a UBS, o player da UBS está ali tomando no 3, né? É a corretora. Tipo assim, quem está por trás, não sei, tem alguém por trás, não é a corretora UBS, assim, que é o banco UBS que está comprando, não, é algum cliente da UBS que está comprando ali, e é isso que importa pra gente, tá bom? Mas voltando à parceria, a gente percebe no Times in Trades, pessoal. Quando a gente olha no Times in Trades, quando está tudo verde, vamos pensar lá, temos a coluna agressor lá, no Times in Trades. E aí, às vezes a gente olha, está tudo verde. Mas não adianta a gente olhar, está tudo verde que estão comprando. Não, a gente precisa olhar uma série de coisas, né? A gente primeiro precisa ver quem está comprando, quantas pessoas estão comprando. Isso é parceria. A parceria é, quantos mais players querem aquilo acontece. E mais players, entenda, players diferentes. Não adianta nada eu ver um player comprando dos 5 ao 10. Cara, isso, a hora que ele parar de comprar, vai dar ruim para ele, né? Então a gente tem que se preocupar em ver uma parceria com muitos players, movimentos com muitos players, tá? O que consiste um movimento no mercado é o quê? É a parceria, que é muitos players querendo a mesma coisa, né? Querendo comprar, por exemplo. A agressividade, né? Não adianta muita gente querendo comprar, mas pendurando o lote na tela, né? A agressividade é quando o cara vai e toma a decisão de executar a ordem. No caso, os players, né? Os players querem, eu preciso de parceria no movimento, né? Muita gente querendo aquilo. Agressividade, né? Que é muita gente querendo e tomando a decisão, né? Intensidade, rápido, né? Intensidade é a velocidade como aquele movimento acontece e, consequentemente, deslocamento de preço, tá? Então, sempre quando um bom movimento no mercado, ele começa com parceria, tá? Com muita gente querendo esse movimento, ele vai com agressividade, porque é gente agredindo o mercado, limpando o preço mesmo. É um limpando a 3, outro a 3,5, outro a 4, outro a 4,5, outro a 5. Intensidade, que é rápido, né? Um indo atrás do outro, parece que até um movimento sincronizado. E por último, que é a consequência dos 3 anteriores, né? Que é o deslocamento de preço. É esse tipo de movimento, pessoal, é esse tipo de movimento que a gente tem que procurar, né? Até hoje eu estava comentando que assim, porra, o 3,5 não é um setup, o 7,5 não é um setup, o 6,5 não é um setup, o 2,5 não é um setup que chegou ali, você compra ou vende. Você tem que analisar todo o contexto, né? E analisar todo o contexto, a primeira coisa que você tem que ver é como que o mercado saiu de um ponto para outro, né? Teve agressividade? Teve primeiro de tudo, tem que analisar. Teve parceria? O que é parceria? Muita gente querendo a mesma coisa, tá? Vários players diferentes. Quanto? No mínimo 3. Qualquer movimento que você queira perceber no mercado, você precisa ver esse movimento com pelo menos 3 players diferentes, querendo a mesma coisa. Claro, quanto mais, melhor, mas no mínimo 3. Movimento de um player só, a gente vai falar sobre isso, é um movimento que você não confia. É um movimento que a hora que esse player parar, é o momento que a parceria vem contra ele, né? O mercado inteiro vem contra ele, né? Vou dar um exemplo, é o que acontece muito com o Citi. O Citi vem dar uma boletada, 2 boletadas, 3 boletadas, para. A hora que ele para, vem o mercado inteiro contra o cara. Porque ninguém confia no movimento do cara. Porque sabe que assim, ele tem um limite, ele tem um lote limitado, ele tem um padrão de atuação retardado, na minha opinião, mas é um padrão de atuação que o cara usa, e o mercado sabe que a hora que ele para é porque ele não tem mais lote. E aí é o momento que o mercado vem contra ele, e sabem também que ele é um player que estopa facilmente também, né? E, claro, isso aí é um metajogo por trás, tá? Mas no caso que eu quero dizer, a gente tem que estar muito atento a isso. Parceria, tá? Muitos players querendo a mesma coisa, agressividade, intensidade, que vai gerar deslocamento de preço, tá bom?
e aí deslocamento de preço vai mudando o mercado de patamar. Então, isso é muito importante, né? E aí entra no contexto de sozinho. Uma coisa que você tem que sempre prestar atenção no mercado, né? Isso fica como regra e dica para todo mundo. Cara, viu um player agredindo muito o mercado sozinho, cara, pode esperar o meu player parar. A hora que ele parar, você vai ver que vem muita gente contra ele. Porque o que acontece? Um player, às vezes ele tem um determinado nível de lotes para comprar, certo? Então o que acontece? Se ele vê que ninguém está comprando e ele precisa comprar, ele vai querer o quê? Começar a comprar. E às vezes para tentar atrair outras pessoas para comprar com ele, para poder deslocar preço, o que ele faz? Dá umas boletadas agressivas, né? Limpa 5, limpa 5,5, limpa 6, e fica o quê? Esperando ver se algum player vem com ele. Se ninguém vem com ele, pessoal, se ninguém vem com ele, o cara fala, ixi, né? Só que o que acontece? O mercado inteiro está olhando pro player, e o mercado está falando, caraca, velho, olha o cara comprando, e o mercado espera o quê? Para ver se alguém vai seguir ele, se alguém vai ser parceiro dele naquele movimento. Ninguém foi parceiro do cara no movimento, o mercado espera o quê? Espera ele parar de agredir. Porque chega uma hora o player fala, ixi, estou correndo sozinho, fudeu. E a hora que ele para de agredir, o mercado inteiro vem contra ele para quê? Porque se não teve parceiro na compra, quer dizer que o mercado quer o quê? Vender. E aí alguém puxa a fila. Se vier parceria na venda, vários players querendo a mesma coisa, aí vai gerar o quê? Parceria, agressividade, intensidade, deslocamento de preço. E o que vai fazer com o player que comprou sozinho, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer com o player que comprou sozinho? E ele estopando, exatamente. E ele estopando, o que ele se torna do movimento? Mas ele estopando, o que ele se torna do movimento? Parceiro. Né? Então, ou seja, indiretamente, ele se torna um parceiro do movimento, ele acaba reforçando o movimento. Por isso que stop é tão importante para o mercado. Entendeu? O movimento que poderia cair 3, 4 pontos, com o stop do cara cai 5. Então, ou seja, ele acaba sendo o quê? Parceiro do movimento. Então, a gente olhar para quando isso acontece é muito importante. Por isso que a todo momento a gente não segue player, mas a gente olha o que os players estão fazendo. Isso é importante. Não adianta ficar o dia inteiro olhando o IBS. Nossa, o IBS comprou, o IBS vendeu. O IBS comprou, o IBS vendeu. Ó, tá girando. Cara, não adianta bosta nenhuma. Eu preciso ver o que os caras estão fazendo, o que o coletivo está fazendo. Né? Porque mercado, pessoal, eles adoram trabalhar em cima do erro dos players. E em muitos momentos, o player sair agredindo o mercado sozinho, seja na compra ou na venda, é um erro. E a hora que ele para, o mercado vai lá e faz ele pagar por esse erro. O mercado é isso, o mais bonzinho bate na mãe. Então, isso é muito importante ter noção, né? Ter noção de o quanto é importante isso e o quanto a gente precisa identificar isso no mercado. E onde que a gente identifica isso? No Times in Trades, pessoal. Né? No Times in Trades. Então, assim, é uma coisa que é muito legal e muito interessante. A partir de amanhã vocês vão começar a olhar os Times in Trades de outra forma, depois até o final da aula, e vocês vão perceber o quanto esses movimentos são claros, né? E o quanto esses movimentos são importantes, e o quanto o mercado faz os caras pagarem por isso, né? E o quanto o movimento desses caras, o stop desses caras e tudo mais, geram boas oportunidades para a gente, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Então guardem isso para a vida de vocês. Um player sozinho não faz mercado. Ele pode até deslocar o mercado em alguns pontos, né? Mas a hora que ele parar, se ele estiver errado, o mercado engole mesmo. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Por isso que às vezes eu brinco sobre a Tullet, por isso que eu brinco sobre o Citi. As pessoas que estão por trás desse player, né, dessa casa, dessa corretora, o cara que atua lá, às vezes tem esse padrão. A Guide e outros. Né? E uma coisa importante, muitas vezes, pessoal, vocês vão ver o quê?
com o tempo de mercado, você vai perceber padrões. E aí você vai perceber que o cara que atuou ontem pelo BTG está atuando hoje pela liquidez. Por quê? O padrão do cara agir no mercado, o padrão do cara estopar, o padrão do cara aumentar lote, é meio parecido sempre. Independente da casa que ele esteja, é o mesmo cara que está por trás. Por exemplo, um padrão, City só entra 10 horas. Geralmente dá 10 toquinho, ele está aparecendo. É um padrão do cara. É um padrão do cara. E com o tempo, né? E com o tempo a gente vai percebendo isso. Né? A gente vai percebendo isso e vai tirando proveito disso. Tá? Mas, mais do que só olhar movimentos isolados, para a gente é mais importante acompanhar os movimentos com parceria. É a parceria que vai determinar se algum ponto é bom ou não, se a gente confia no movimento ou se não confia no movimento, tá? E é muito importante, a gente vem olhando os pontos, por exemplo, hoje a gente vai falar de bola, especificamente de bola. Nas próximas aulas a gente vai falar de 3, 5, 7, vai falar de outros pontos de antecipação, por exemplo, 6,5 na venda, a gente já vem falando, né? Ou o 2,5 na venda e tudo mais. Só que assim, como eu comentei hoje, pessoal, isso não é setup. Não é porque, puxa, tá indo pro 7,5 eu vou comprar. Tá indo pro 2,5 eu vou vender. Tá indo pro 3,5 eu vou comprar. Cara, a gente tem que analisar muito o contexto de como chegou até esse ponto. Vou dar um exemplo claro. Digamos que o mercado está no 5, certo? Se o mercado está no 5, ele está no meio do caminho entre um bola e outro. Digamos que ele está entre o 10 e o 20. O 5 é o meio do caminho. Então tem duas possibilidades aí. Se ele começar a cair, talvez eu possa vender no 2,5. E se ele começar a subir, talvez eu possa comprar no 7,5. Só que para eu poder comprar no 7,5 ou vender no 2,5, eu preciso ver como o mercado chega até lá. Tá? Então o mercado está ali no 5, que é um preço entre bolas. É um ponto de referência onde o mercado briga muito. Né? Por quê? Quem está comprado no 10 vai tentar defender o mercado no 5 e não esperar chegar no 10 para defender. Né? E quem está vendido no 20, ele vai tentar defender no 5, para não deixar o mercado chegar no 20, ele tem que brigar no 20. Tá? Então existe um conflito de interesse no 5. Digamos que outros comprados começaram a ganhar a briga. Tá? Então o que acontece? Aí vem, um player toma, a UBS toma 5,5, o BTG toma 6, o Bradesco toma 7, a UBS toma, o Bradesco toma 6,5, a UBS toma 7 vira comprador. Nesse movimento, é interessante eu entrar na compra ou não? O que vocês acham? Sim, por que é assim, pessoal? Cara, primeiro, vamos ver se teve os itens. Teve parceria? Teve. Mais de 3 players? Sim. Teve agressividade? Teve, porque cada um estava deslocando um preço. Teve intensidade? Teve. Teve deslocamento de preço? Teve. Sim. Ou seja, teve o movimento que a gente queria ver. Né? Então, ou seja, eu confio muito mais em entrar no 7,5 do que, por exemplo, se eu ver a UBS toma 5, toma 5,5, toma 6, toma 6,5, toma 7 vira pagão. Mas eu olho, peraí, só a UBS trouxe lá do 5 até o 7? Vocês acham mesmo que vale a pena eu tomar no 7,5? Não, né, cara? Porque assim, ela veio puxando lá de baixo, ninguém quis vir com ela. Né? Por que eu vou ser o bobão? Né? Por que eu vou ser o espertão de tomar no 7,5? E aí vai acontecer o quê, pessoal? Vou sair na foto. Né? Não teve parceria. Não teve parceria, tudo bem, teve agressividade, teve intensidade, teve deslocamento de preço. Mas, cara, o cara foi sozinho. Se o cara foi sozinho, a hora que ele parar, é maior a chance do mercado vir contra ele, porque se o mercado quisesse que subisse, alguém ia junto. Ninguém foi junto. Ele parou de agredir a hora que o mercado vem contra ele.
entendeu? Aí o mercado vem contra ele. Então, tipo, é o típico movimento, né? É o típico movimento que a gente não quer estar participando. Então, por isso que eu comento que, assim, cara, você tem que analisar muito bem como que saiu de um ponto até outro para você definir se você entra ou não no ponto, né? A gente tem referências no mercado. A gente tem os bolas, que a gente vai falar daqui a pouco, e a gente tem o que acontece entre os bolas, né? Entre os bolas, a gente tem 3 pontos que são muito importantes. O 3, o 5 e o 7. Né? O 5 é o meio do caminho, que é onde é uma região de briga, né? É uma região que é onde se define se vai testar a bola de cima ou se vai testar a bola de baixo, certo? Primeiro ponto. Depois temos lá o 7, que está muito mais próximo do bola de cima, e temos o 3, que está muito mais próximo do bola de baixo, tá? Então, se o mercado saiu do 5 e foi para o 3, se o mercado perdeu o 3, a chance de testar o bola é muito grande, tá? E agora, se o mercado está subindo e o mercado rompeu o 7, né, 7 virou comprador, a chance de testar o bola de cima também é muito grande. Por isso que, quando o mercado está subindo, a gente busca esperar o 7 virar comprador e tomar no 7,5 para quê? Para que seja empurrado pelo movimento que vai levar o mercado, né? Que vai empurrar o mercado até o bola. Que aí o bola é outra briga que a gente vai falar daqui a pouco. Assim como para baixo. Só que como sai do 5 e vai para o 3, ou sai do 5 e vai para o 7, é o que determina se a gente vai entrar ou não na operação. Então, a gente tem muito que olhar. Pô, como que saiu do 5? Foi com parceria, com intensidade, agressividade e deslocamento de preço? Puta, foi rápido, né? Foi rápido, com muita gente querendo aquilo. Chegou no 7, 7 virou comprador, começaram a tomar 7,5, limpo junto a 7,5. Agora, foi um movimento com parceria, mas puta, foi. O UBS tomou 20 no 5,5. Aí veio o BTG, tomou mais 20 no 5,5. Aí veio o Bradesco, tomou mais 30 no 5,5. Teve parceria, teve agressividade, não teve intensidade, não teve deslocamento de preço. Aí às vezes aquele movimento que para sair do 5 e até o 7 leva 10 minutos. Dá para confiar no movimento desse? Não dá, simplesmente não dá, né? Mas ainda hoje em dia, tudo bem, alguns de vocês não tinham esse conhecimento antes, mas entra por entrar, tá no 7, o Jeff falou que o 7,5 é legal de comprar, eu vou comprar, né? Isso é exatamente, isso é briga, pô, só dá modal no 7,5, né? E eu olho, porque eu falo, caralho, por que o cara entrou aí? Né? Pode ver, agora vai começar a fazer sentido para vocês, o mercado está no 5, 5,5 e fala, pô, eu tô de olho no 7,5. Eu tô de olho, não quer dizer que é para entrar, né? A gente precisa ver como vai chegar até o 7,5. Entendeu? Parceria, agressividade, intensidade, deslocamento de preço. Puta, se tem tudo isso, a chance de você tomar no 7,5 e o mercado continuar andando até prestar bola é gigantesca. Gigantesca. Tá? Então, ou seja, você aumenta as suas possibilidades. Isso seja para cima ou para baixo. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Agora, se a gente vê, puta, o UBS tomou 5,5, tomou 6, tomou 6,5, tomou 7, e ninguém tomou mais com ela, cara, bobear, eu bato no 7. Ou então eu espero o 7 virar vendedor e começar a bater a 6,5, eu bato junto. Por quê? Pode ser que o mercado inteiro vá para cima e aí gere agressividade, intensidade e parceria, né? Parceria, agressividade, intensidade e deslocamento de preço contra a posição da UBS. E aí isso aí vai fazer o quê? A galera vai sair e vai fazer ela o quê? Vai fazer ela estopar. Tá? Então o que acontece? É o chamado front running, né? Quando um player gera um movimento e ele percebe que ele está sozinho, aí o mercado começa a avançar. Isso faz o quê? Faz com que o player comece a estopar. Quando o mercado percebe que esse player está estopando, o que o mercado faz? Vai batendo na frente dele. Para quê? Para fazer ele estopar mais caro e o movimento ser maior ainda. Tá? Então isso é bem importante. E detalhe, não confundam stop com virada de mão. Né? Virada de mão quando o cara acha que um player geralmente ele faz o quê? Ele faz um movimento
aí se ele percebe que ele está errado, ele estopa, e depois se ele achar que o movimento é para aquele outro lado, aí ele aumenta a mão, né? Ele vira vendido. Mas virar a mão é assim, eu estou comprado em 100, clico em inverter e viro vendido em 200. Né? Dificilmente alguém faz isso, né? Porque eu até brinco que o botão reverter é o botão cagada, né? É o botão desespero. Não é esse o caso, tá bom? E tem um fator muito importante, pessoal. O que acontece? Por que às vezes você vê um player isolado agredindo para lá e para cá? Cara, o cara está tentando chamar parceiro e muitas vezes funciona, né? Então o que acontece? Eu estou querendo comprar, mas eu só quero comprar se eu ver o João comprando. E o João só vai comprar se ele ver alguém comprando, né? Aí aparece um player e começa a comprar. Eu falo, puta meu, tem um player comprando. Digamos que a UBS começou a comprar. Bom, se a UBS começou a comprar, será que ela está convicta? Ela dá uma boletada, dá a segunda boletada. Puta, ela está convicta, eu vou comprar. Aí eu compro, o João fala, puta, tem o UBS e tem, sei lá, a Modal comprando. Cara, vou comprar também, porque tem mais gente querendo comprar. E aí o João vai lá e compra. E nisso, outros players que estavam de fora, que também estavam querendo comprar, porque seja lá por qual for o motivo, uma notícia, seja lá o que for, vai junto. Isso é parceria. Parceria geralmente é isso, né? É muita gente querendo a mesma coisa, mas está esperando alguém puxar a fila. E quando aparece esse player um pouco mais decidido, que sai agredindo e tudo mais, é quando o movimento acontece no coletivo. Mas, às vezes o cara dá azar de ele sair puxando a fila e ninguém quer ir com ele, né? E aí é o momento que ele vai, e ele percebe, olhou para trás, até quando você sai correndo, você olha para trás, ué, não tem ninguém comigo? Né? Aí fala, fudeu. E aí, de repente, a hora começa a entrar um movimento contra ele. E aí ele fala, ixi, não, deixa eu correr também. E aí ele sai estopando, e aí que gera aqueles movimentos. Isso caracteriza o que, pessoal? Falso rompimento. O falso rompimento nasce muito disso, desses movimentos. Movimentos de que o player vai indo, puxa, ninguém vai com ele, ou então vai alguém com ele, mas 1, 2 players vai com ele, você vê que aquele movimento vai perdendo a força, hora que para, né? Hora que para é o momento que assim o pessoal fala, perdeu a força, né? Não tem mais força para puxar o movimento, e todo mundo que estava de fora só esperando os bonitão parar, a hora que os bonitão parar, o mercado sai da na cara, na parceria. E aí esses dois caras, ou um cara, sai estopando também, e acaba sendo parceiro do movimento contrário, né? Quantas vezes vocês não entraram num ponto, e de repente, aí você entrou no ponto, faz só você entrou, até que eu brinco, sai na foto, né? E aí vem aquela galera contra seu movimento e fala, caralho, né? Você fica falando assim, puta, o mercado tá contra mim, meu mercado tá só esperando eu entrar pra me fuder. Na verdade não, na verdade você não analisou pra entrar, né? Você não analisou pra entrar, entrou de bobo, achando espertão, e o mercado falou, não, aqui não, filho, aqui não, você tá errado, não é pra esse lado. Só você quer pra esse lado, a gente não quer. Toma, estopa, entendeu? Então a gente tem que ficar muito atento, né? Por dois fatores. Tanto o fator parceria, né? Porque se essa parceria existe, a gente tem que ir junto com ela, a gente tem que também ser um parceiro. É aquela velha coisa. Eu não tenho dinheiro. Bom, o João tem, o Túlio tem, o Renatão tem, então eu sou amigo deles, vou com eles, entendeu? O Alfredo também tem, meu piloto de helicóptero, entendeu? Então, cara, a gente tem que ser isso. A gente tem que ser isso, né? A gente tem que ir com a massa. Porra, mas é o Renê que tá apanhando aí, foda-se. Nem feito pra ele, deve saber que tá apanhando. Entendeu? Então, é muito isso. O mercado é coletivo, pessoal. A gente tem que ir a favor da massa, não contra. Tá? Em alguns momentos, a gente vai contra, mas não contra a massa, contra um cara. Às vezes o cara puxou o movimento e ele falou, meu amigão, tchau, o mercado vai junto, eu vou junto também, vou pegar o cara. Foda-se. Ele deve saber porque ele comprou. E ele deve saber o tamanho do bolso dele também. Então isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Tá? Então vocês vão ver que em alguns momentos, e uma coisa que acontece, às vezes um player grande, ele atua por várias corretoras e ele é parceiro dele mesmo. Por quê? Se ele sozinho, aí vem a inteligência e vem o metajogo do mercado, né? O cara sozinho, dificilmente ele vai atrair parceiro. Se o mesmo player tomar do 5 ao 7, certo? Dificilmente ele vai atrair parceiro.
Mas se for o mesmo player atuando por 4 corretores diferentes, puxando do 5 ao 7, bem provável que ele atraia parceiro. Então, digamos que ele está na caixinha com as corretoras e avisa, olha, a corretora A, assim que eu comprar tudo a 5,5 pela corretora B, você vai lá e toma 6. Corretora C, assim que a corretora A tomar a 6, você vai lá e toma a 6,5. E aí fala pro cara da corretora D, ó, assim que a corretora C tomar a 6,5, você toma a 7. Pode acontecer isso aí, parceria do mesmo player. O que acontece? Ele dá convicção pro mercado. Ele olha pro mercado e fala, puta, meu, tem vários players diferentes. O mercado olha para aquele movimento e fala, puta, tem vários players diferentes querendo fazer aquele movimento. E aí, às vezes, o mercado se convence e vai junto. Entendeu? Então, é muito importante. É muito importante. Onde consigo uma plataforma dessa, só tem uns 200, 300 milhões de dólares aí que fica fácil, Klaus. E um telefone de ouro. Né? E então, o que acontece, pessoal? Esse movimento acontece. O cara precisa comprar 10 mil lotes no dia. Cara, é assim que ele faz, por várias contas diferentes, e ele é parceiro dele. E aí o que acontece? Esse movimento dele chama outros caras, atrai outros caras. E aí o movimento acontece. Aí acontece, você está vendo parceria, você está vendo agressividade, intensidade e deslocamento de preço. É tudo que a gente precisa para entrar num determinado movimento, certo? Vamos às dúvidas, pessoal. Ó, vai até... Nossa, tem 30? Não, não vai ter os 30. Nem fudendo. Nem fudendo. Vai lá, Bruno. No slide 6, você fala que um player pode atuar por várias pontas diferentes para enganar dizendo que tem parceria. Como que sabemos se o movimento é uma parceria de verdade ou é a situação falada no slide? Então, Bruno, eu acabei de falar. Geralmente o cara faz isso para atrair outros players, para dar confiança. Para você, como a gente comentou, você não fica confiante quando você vê 3, 4, como eu comentei agora, 3, 4 players fazendo o movimento? Você quer saber se é um player só ou se são vários? Não quer. Assim como os outros players. Entendeu? Então, funciona. É um movimento que funciona. E o cara, para fazer isso aí, você pode ter certeza que ele tem mais lote. Então, ele quer que o mercado se desloque. Tá bom? Então, é um movimento que funciona, é um movimento que atrai outros players. O que não atrai outros players é quando o cara faz o movimento sozinho. Tá bom? E, geralmente, um cara que faz isso, Bruno, ele sabe por que está fazendo. E ele está a favor da tendência e por aí vai. Tá? Márcio. Boa noite, Latos. Quando um player compra sozinho e o mercado se volta contra ele, esse é um operacional que podemos explorar, certo? Sim. A preço de referência que devemos entrar no momento, que identificamos a parceria, pensa assim, Márcio, alguns momentos não tem preço. Nesse caso aí, o cara parou, você vê o mercado batendo contra o cara, foda-se o preço, vai junto. Não dá para escolher preço, entendeu? Aí não dá para ter referência, porque aí é um movimento muito pontual. Então, às vezes, se você esperar ter um ponto de referência para atuar nisso aí, você perde o movimento. Então, o cara puxou até os 6, o mercado parou, ninguém foi com ele, começaram a bater no 6. Digamos, 6 com 6,5, 6 veio o comprador, mas ninguém comprou a 6,5 e veio o mercado batendo contra o movimento daquele cara. Eu bato a 6 mesmo. Tá? Eu bato a 6 mesmo, e não espero. Porque às vezes, se você esperar, não dá tempo, tá bom? Exatamente, pessoal. Entenda uma coisa, quando você opera tape reading, você não é setup, cara, você é reativo. Você reage ao que está acontecendo. Você junta fatores e reage. Tá? Isso é muito importante. Guilherme, o nome é difícil. Calço-chain. Jeff, falando de metajogo, pode acontecer de um player atuando por 2 corretoras, por exemplo, está vendido pela XP, aí ele loga pelo Bradesco e compra vários lotes a mercado sozinho, só para acontecer de o mercado todo ir contra ele, para poder vender mais e realizar, ou isso é muito arriscado? Pode. Aquela velha coisa, pode. No mercado pode tudo. Por isso que no metajogo, Guilherme, a gente tem que estar sempre marabulando na cabeça quais as possibilidades que o cara tem, né? Então isso é muito importante e pode. Né? Agora, se vai ou não, geralmente é arriscado o que você está falando, porque o cara está se expondo demais, né? Mas pode, sim, pode. Né?
Uma coisa que acontece também, lembra que a gente comentou que às vezes no banco às vezes no mercado tem muito hedge, né? Que ou seja, o cara entrou, se travou no mercado, para se travar no mercado. Aquele lote entra para não sair mais, certo? Então às vezes o cara vai lá, toma, sei lá, 1000 lotes, toma 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 1000 lotes e para. Cara, foda-se o que é o movimento do cara, se era swap ou se não era. Se o mercado não acompanhou o movimento, na hora que acabar o lote do cara, o cara comprar o lote que ele quer, o mercado volta contra ele. Às vezes o cara pode vir e não sair estopando esse lote, tá? Porque é o lote final e o cara não tem que estopar, ele só precisava entrar naquela hora. Mas o mercado vai reagir contra o lote dele, porque assim, se o mercado não for parceiro, o mercado vai ser contra ele, pode ter certeza. Sempre tem duas vertentes. Pedro Girão. Fala, Pedrão. Jeff, duas perguntas. Uma, por que um player como o Citi, que é bem metódico, insiste em operar da forma tão indiscutível? Puta, só ele sabe, cara. 2, não pode ocorrer de um player operar por várias corretoras para criar uma falsa sensação de parceria? Ô, Pedrão, já respondemos, né? Já respondemos. Vai lá, Andrei. Mas é sim a resposta, né, Pedro? Já expliquei até como. Fala, Morgão. Se eu e você falar aqui pelo chat, você está pela XP e eu pela Modal, isso é proibido? Não, não é proibido. Desde que você não conta pra ninguém. Em teoria é proibido, cara. Porque isso aí isso aí se chama manipulação de mercado, tá? Pensa assim, eu sou um player grande, eu tenho 5.000 lotes, certo? E você tem mais 5. E aí eu falo com o Caio que tem mais 10. E a gente fala assim, cara, vamos arrebentar essa porra pra cima? Aí eu falo com vocês, ó, cada vez que eu tomar 50, vocês tomam 50 atrás e paga. Um exemplo, paga. E aí quando você pagar, digamos, eu tomo 50, o Morgão paga 100 naquele preço que eu tomei 50 e o Caio toma no preço de cima. Aí o Caio toma no preço de cima, eu pago atrás no preço do Caio, o Morgão toma de cima, quando o Morgão tomar, o Caio paga no de cima. E aí toma pelo mercado. Acontece isso, os caras se falam e fazem isso de vez em quando? Fazem, mas é proibido, entendeu? Isso é manipulação de mercado, tá? Mas acontece todo dia, pode ter certeza que acontece todo dia, tá? Mas em teoria é proibido, tá bom? Júlio Alves, fala, Julião. Bom, o Júlio não responde. Nossa, o tamanho da dúvida do Júlio. Dúvida básica. Você deu um exemplo de que um player precisa comprar, começa a comprar buscando parceria, mas se o cara precisa comprar, ele não precisa que o preço abaixe para compra, mais barato. Pergunta. Pensa assim, se ele precisa comprar, ok, mas às vezes, muitas vezes ele não é que ele precisa, ele quer comprar, ele não quer comprar sozinho, não vai deslocar o mercado sozinho. Então ele tenta ser meio agressivo para atrair parceiro. Só que ele percebe o quê? Porra, eu tô aqui comprando sozinho, não veio ninguém comigo. Então por que eu vou pagar caro? Eu vou esperar deixa o mercado bater. Às vezes, em muitos momentos, o cara... Por que às vezes, em muitos momentos, o cara vira vendido junto com o movimento? Por quê? Fala, cara, bom, não é o time de eu comprar. Se eu continuar comprando, só o bobão aqui vai comprar caro. Então deixa os caras baterem, né? Bato junto com os caras, às vezes viro vendido, forço o mercado para baixo, a hora que o mercado estiver mais barato, eu viro comprado, com preço muito melhor. Acontece bastante isso. Se todos comprarem ele, depois venderá mais caro. Com isso, eu pergunto, se existe a diferença na operação do player que visa especular, do que realmente precisa comprar e precisa comprar mais barato. Pergunta, tanto o especulador quanto o cara que quer comprar e quer comprar mais barato, eles vão trabalhar o mercado, tá? Mas eles não são idiotas de sair comprando sozinho e carregar o mercado, porque eles sabem que a hora que ele parar, o mercado engole ele. Outra dúvida, às vezes vejo que você entra no 7, vai meio ponto ou um ponto a volta para o 7 ou 6,5, mas aí, em vez de você estopar, você compra mais no 7. Você faz revisão parcial ou ainda vamos ver porque... Ô Júlio, se você parar a pensar só no que eu expliquei hoje, você já entende boa parte desse operacional meu. Por quê? Eu analiso o contexto, eu analiso como que chegou até lá e se o player que está batendo, por exemplo, é um player que comprou lá, começou o movimento, se é um player que está vendido e quer forçar o movimento, eu analiso tudo isso para poder definir se vale a pena eu continuar na operação ou não, né? Só que geralmente quando
quando eu realizo parte da minha, digamos que eu entrei no 7, geralmente eu não entro no 7, eu entro no 7,5. Mas digamos que eu entrei no 7,5. Aí o mercado foi pro 8, 8,5, eu realizei parcial. Cara, se ele voltar pro 7, meu PM não está no 7, meu PM está no 6,5. Então, eu consigo segurar um pouco a minha operação, até porque se eu estopar, meu stop está menor e está mais longo. Né? Então, digamos assim, se eu entrei no 7,5 com a mão cheia, meu stop estaria no 6,5, stop cheio. Mas digamos que eu consegui zerar parcial. Meu PM ficou no 6,5, e se eu estopar no 5,5, eu perdi menos do que eu perderia no começo da operação. Então, por isso que, às vezes, eu gosto de segurar e acabo trabalhando mais, mas também eu olho para o contexto. Entendeu? Tá vendo como as coisas vão se encaixando, você vai pensando, e as coisas vão começando a fazer sentido? Né? Por isso que eu falei para vocês, você tem que ser muito paciente. Né? Você tem que ser muito paciente, que aos poucos vocês vão entender a minha cabeça, como eu penso, como eu analiso o mercado, de que forma eu olho para o mercado e tudo mais. Não precisa entender o cálculo que tem agora, Klaus. Isso é quesito da aula 7, tá bom? Vamos lá, Rafael Pimentel. Fala, Marcos. Vejo muita... essa aula, pessoal, um conselho. Essa aula é para ver 10 vezes. Tá? 10 vezes. Tá? Eu só vou até a pergunta do Jacques ali, tá bom? As demais vocês colocam depois na planilha, tá bom? Rafael, vejo muitas vezes a seguinte situação. Quais seriam os 3 players na compra em direção, digamos, ao bola? Chega no bola, você vê parceria, 3 players também, na defesa. Mercado voltando e começa a ir novamente na direção ao bola. Como você passa a enxergar a entrada? Eu não falei sobre bola ainda, então não vou nem responder a sua pergunta, tá bom? Deixa eu falar de bola também primeiro, Rafael. Fala, Daniel. Podemos falar em quantidade de lotes necessárias para considerarmos que um player é um parceiro treinando movimento? Pessoal, uma coisa importante, vocês podem ver que dificilmente eu falo, nossa, olha quanto lote no preço, blá, blá, blá. Cara, o mercado, quando ele quer andar, ele vai andar. Não importa se tem 100 lotes no nível de preço ou 1000. O mercado vai andar. Tá? Então, por isso que eu falo que a gente tem que olhar parceria, agressividade, intensidade e deslocamento de preço. A gente não olha quantos lotes o cara tá agredindo, e sim se está deslocando o preço ou não. Tá? Isso é muito importante. Tá? Esquece book. A gente não opera olhando book, a gente não opera intenção, a gente opera ação. O que é ação? Olhar o que está acontecendo no Times in Trade. Times in Trade é o dinheiro gasto, é ação. O book é só intenção, meu amigo. O cara pode colocar 500 lotes e tirar. Você quer ver movimento institucional ou movimento robô? Eu quero que se foda, João. Não importa. Não importa se é movimento de robô, institucional, se é eu. Não importa. É importante que está movimentando, está deslocando o preço, está fazendo o mercado andar. É isso que importa pra gente. Cara, muitas vezes sou eu o cara que faz o movimento. E quem sou eu? Nada. Esse é o X. Eu tenho uma lote? Não. Entendeu? Mas naquele momento eu fui parte do movimento. Eu chamei o movimento, fui um parceiro. Entendeu? Eu não sou institucional nem robô. Eu sou o lápis. Entendeu? Pessoa física. Então é isso que a gente tem que entender. Não importa. O importa é que está tendo deslocamento de preço. Está tendo parceria, está tendo agressividade, intensidade e deslocamento de preço. Quantos lotes foi consumido? Se foi 10 ou se foi 500? Não importa. Tá? Isso é muito importante. Tá bom? Fala, Gerson. Fala, professor Lattes. Você falou que quem movimenta o preço é a parceria de vários players. Muitas vezes eu vejo vários players comprando vários lotes e o preço movimenta-se muito pouco. Que aí não tem o fator que eu julgo importante. Deslocamento de preço. Tá? Não adianta, às vezes a gente vê lá, sai negócio, e o BRG compra 5,5, o BTG compra 5,5, o Turnit compra 5,5, aí o Bradesco toma 6, aí não sei mais quem toma 6, aí a gente fala, nossa, quanto lote você vê que continua no mesmo preço, 5,5, 6, 5,5, 6. Cara, adiantou bosta nenhuma. Tá? Então, o deslocamento de preço é primordial. Tá bom? Movimenta-se pouco para um lado. Do contrário, poucos players agredindo na venda e poucas boletadas, o preço movimenta muito mais do que as boletadas executadas e comprados. Isso é porque existiu uma tendência de venda naquele dia ou existe outra explicação para esse fenômeno? Geralmente esse movimento acontece quando a galera está tentando forçar o mercado contra a tendência do momento.
não digo nem a tendência do dia, mas a tendência do momento, né? E a tendência do momento a gente mede como? Se está abaixo do ajuste, abaixo do fechamento, abaixo da abertura, né? Nesse momento, pode ser uma possível tendência de baixo, né? Ou vice-versa. Tá? Se estiver acima, pode ser uma leve tendência de alta, né? Acima da abertura, ajuste, fechamento. Tá? Então, às vezes é que nem você dá um murro na parede, cara. Você pode encher a parede de porrada. Dificilmente você vai quebrar a parede. Vai quebrar a sua mão. Tá? É a mesma coisa, às vezes os caras estão batendo, mas tá tendo o quê? Liquidez na ponta contrária. A gente tem que lembrar que o mercado são dois lados. Tem o agressor e o agredido. Né? Tem o ativo e tem o passivo. Muitas vezes o passivo está mais forte que o agressivo. Por isso que eu não gosto de usar o Times in Trade em ordem original. Por quê? Eu só vejo o agressor, eu não vejo quem foi o passivo, quem foi o agredido. Então isso é muito importante, tá bom? Isso pode ser uma defesa, só que o cara está defendendo e colocando lote, em vez de defendendo e agredindo, entendeu? E aí o que acontece? Chega uma hora que agridem e não desloca preço, o que acontece? Os caras que estão agredindo param. E aí é o momento que o cara que foi agredido fala, acabou, parou? Toma, entendeu? Então, isso aí, pessoal, a gente tem que estar atento. Por isso que mercado, cara, você tem que entender uma coisa importante. Mercado, quando você opera via leitura de fluxo, cara, não é setup, velho. É você analisar segundo a segundo o que está acontecendo. Por isso que você não pode sair da frente da tela. O mercado é filme. O mercado é um filme. E você não pode sair da frente da tela. Se sair da frente da tela, você perdeu o filme, velho. Você perdeu o filme. Você, sabe? Então, tem que ter. Mercado é isso. É segundo a segundo você analisando o que está acontecendo. A todo momento. Analisando e tomando decisão. Analisando, tomando decisão. Analisando e tomando uma decisão. Entendeu? Então isso é muito importante. Muito importante. Tá bom? E vou responder a última pergunta que é do Jax. Fala, Jax! Fala lá sobre stops e parceiros. Por que quem sofreu stop virou parceiro? Ué, pensa assim, eu estou comprado, certo? Vamos lá. Digamos que a UBS compra do 5 ao 7. Certo? Chega no 7, ela para porque ela comprou sozinho até o 7. E aí o mercado inteiro, aí parou, acabou o lote. O mercado começa a bater no 6,5. Bate a 6,5, bate a 6, bate a 5,5. A UBS que veio comprando até o 7, ela fala, fudeu. E ela tá o quê? Comprada. Para ela estopar a posição dela, já, ela precisa virar o quê? Vendida. Então se ela é vendida, ela vai vender, vai bater no 5,5, vai bater no 5. Então, ou seja, ela virou parceiro involuntário. Ela virou um parceiro forçado do movimento. Ela precisa vender para sair da posição dela. Tá bom, Jacques? 2. Vou explicar melhor o front running? Né? Front running é bem simples. Pensa assim, aí a UBS, nesse mesmo exemplo, né? Ela tomou até o 7, ela parou de tomar porque ninguém tomou com ela, não teve parceiro, de repente o mercado começa a bater 5,5, 6,5, 6, 5,5, aí ela vai lá e faz o quê? Começa a estopar 5. Os caras que bateram desde o 6,5 lá, percebem que ela começou a estopar, o que acontece? Batem a 4,5, batem a 4 na frente dela. Para quê? Para fazer o stop dela ficar mais caro e mais agressivo. Então ela tem que estar estopando a 4, a 3,5 e por aí vai. E nisso faz o quê? Isso é front running. A galera sai na frente dela para fazer ela estopar mais caro ainda e favorecer mais ainda o movimento do pessoal. Tá? E como eu identifico isso no TT? Seria várias ordens no mesmo segundo? Então seriam várias ordens no mesmo movimento, não no mesmo segundo, porque no mesmo segundo só pode ser uma boletada. Uma boletada sai no mesmo segundo. Essas ordens vão saindo na sequência. Né? Então você vai vendo, bater a 6, 6,5, né? Bater a 6,5, bater a 6, bater a 5,5. No começo é bem difícil identificar. Você pega o meu TT é cinza. Né? Então o que muda no PT ali é o nome dos players. Muita gente ainda não consegue assimilar. Então qual que é a dica que eu dou para alguns alunos que, pelo menos no começo, para ajudar a identificar, é o que? A parceria. É você colocar no PT, não no book, uma cor para cada player. Foda-se a cor. Né? A cor não é para marcar o player, a cor é só para você identificar que às vezes o movimento está muito colorido, quer dizer o quê? É um movimento com parceria. Tá? Então, para alguns alunos que têm uma certa dificuldade
para talvez identificar essa parceria no começo, coloca essas cores, mas só no TP. E não importa qual cor você coloca da player, a cor não é do player, a cor é só para você identificar o movimento, até porque a gente não segue player, e a gente tanto faz quem é o player, tá bom? Oi. Até então eu prestava atenção, né? É saber se alguém está realizando lucro ou se é os próprios contratos fazendo defesa, né? Naquele ponto. Eu te dou hoje convicção, por exemplo, para vender e segurar igual pelo embaixo do e-mail, isso eu não conseguia prestar atenção. É o tempo. Você vai juntando informação e aí você vai. E agora, por exemplo, depois dessa Essa aula é interessante porque vai abrir a mente para um monte de coisa, mas vai dar um bug, tá? Vai dar uma tela azul que você precisa ver a aula umas 5 vezes para você entender algumas coisas. Mas o que acontece? A partir da manhã, agora, tenho certeza que alguns de vocês já estão lembrando, puta, agora entendi o que ele fez lá, puta, agora entendi o movimento tal preço, e com certeza amanhã vocês vão olhar para o mercado e vão falar, caralho, velho, como que eu nunca via isso? Né? Mas é porque você tem que começar a pensar, porque ainda vocês estão com cabeça de grafista de setup, como quem vem do mundo, universo gráfico. Tá naquela coisa assim, não, mas só cruzou a média, fez assim, pá, não sei o que.
plastic.